Olá, chegamos aqui na nossa primeira live class, esse projeto incrível que eu fiz especialmente para você. Aqui nesse projeto, na live class, eu vou falar sobre tudo que eu faço, determinadas técnicas que eu utilizo e vejo muito resultado. Vou ensinar os conceitos, vou ensinar muito da prática, da teoria, como eu faço, enfim, para abrir caminhos aí e fazer com que você pense, repense se vale a pena trabalhar, se faz sentido para ti, tá? Vou falar sobre o que deu certo para mim e também o que não deu, porque nem tudo é um mar de rosas dentro da estética. Bom, essa live class, a número 1 e também as próximas 3, no total são 4, vai ser sobre o tema de intradermoterapia pressurizada. Eu decidi escolher esse tema porque foi uma das técnicas que eu mais trabalhei no ano de 2020 e que foi de grandes resultados, resultados nas transformações das minhas clientes, também financeiramente falando, foi o melhor investimento que eu fiz no ano de 2020. Então, ainda bem que eu consegui, né, destacar essa técnica e poder vir aqui compartilhar isso com você. Mas eu queria te explicar um pouquinho como tudo isso funciona e seria impossível a gente conversar sobre esse tema só com uma aula, né? Então, a gente tem que se aprofundar mais e além das 4 live class que a gente vai ter também a imersão. A imersão é um curso da técnica de intradermoterapia pressurizada na teoria e na prática, com tudo que a gente aprendeu e muito mais. É o dia inteiro de curso com certificado para que você esteja apta e melhor, se sinta segura para trabalhar com a técnica, porque muitas profissionais têm medo de atuação com essa técnica. Eu vou explicar por quê. E por que a gente pode minimizar várias intercorrências. É uma técnica incrível de se trabalhar, tá? Vou começar me apresentando, então, para quem não me conhece. O meu nome é Jaine Chagas, eu sou esteticista e cosmetóloga, e eu comecei na área como massoterapeuta, né? Além desse projeto, eu também dou cursos de aromaterapia, faço mentorias, consultorias também para profissionais da área. Eu tenho formação em mentoria, né, pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e eu decidi trilhar esse caminho também com os profissionais, porque quando eu comecei, eu não tive uma mentora, eu não tive uma pessoa que pegasse na minha mão e falasse, vai por esse lado, porque esse outro lado aqui não vai ser legal. Então eu quebrei muita cara, eu gastei muito dinheiro, e o grande objetivo é que você aprenda aqui gratuitamente muita coisa comigo, que é o que eu emprego na minha prática clínica, na minha experiência, e estou compartilhando contigo para que tu possa crescer ainda mais e se sentir valorizada dentro da profissão. Vamos começar então, tá? Intradermoterapia pressurizada. O nome dessa técnica, ela vem através da intradermoterapia tradicional, né? Outras classes, categorias dentro da estética trabalham com a intradermoterapia tradicional com o uso de agulhas, com uma seringa e faz a injeção ali com a agulha. Através da pressurização, que é um mecanismo de pressão, por isso que tem esse nome pressurizada, a gente consegue fazer a aplicação de mescla cosméticas, princípios ativos, bem tranquilo, sem o uso de agulha. Porque essa pressão, ela é tão boa, tão forte e com bastante tecnologia, ela consegue chegar no tecido que a gente quer trabalhar. Ela consegue chegar no nosso objetivo com bastante precisão. Só que nem sempre foi criada dessa forma, né? Na verdade, esse mecanismo de pressão, ele vem de muito tempo atrás, onde as pessoas, há muito tempo atrás, gente, estou falando aí de anos atrás, que as pessoas precisavam se automedicar. Então surgiu daí a necessidade de ter um equipamento que pudesse fazer essa prática sem o uso de agulha. Então as pessoas conseguiam aplicar insulina, outros tipos de remédios, fármacos em casa. Olha só que legal, né? Porque as pessoas tinham autonomia de fazer isso. Nada como a boa e velha autonomia, né? Que é tudo pra gente.
Então surgiu dessa necessidade. Ao longo do tempo, isso tudo foi estudado, foi feito muitos artigos científicos também falando sobre a questão do sem agulhas. Você pode até procurar no PubMed, outras plataformas com um conceito, né, que é Free Needle. Eu acho que é assim que se escreve, tá? Vocês não falem mal do meu inglês. Então, a gente consegue aí ter bastante influência sobre essa prática que é de injeções sem agulhas. Tirando o fato do bem-estar do paciente, porque muita gente tem medo de agulha. Eu não sabia disso até ter contato com profissionais que faziam procedimentos com agulha e que me falavam assim: Jaine, hoje eu tive uma intercorrência lá na clínica porque simplesmente uma paciente desmaiou do pavor da agulha. As pessoas que têm fobia de agulha, elas desmaiam, elas passam mal de verdade. Elas começam a suar frio, ficam nervosas, estressadas, tem crises de ansiedade antes de acontecer o procedimento. Isso é muito, muito comum acontecer, infelizmente. Até, claro, tem pessoas que acham engraçado isso, né? Eu não acho. Mas tem vídeos circulando aí até com pessoas que estão nesse processo de vacinação do Covid que estão passando mal por causa da seringa. Então, se for parar para pensar, aquelas pessoas que têm medo, pavor de agulha, que vão passar mal quando vem uma agulha, estão se beneficiando dessa tecnologia, porque a gente consegue trabalhar, consegue tratar, ter resultado sem precisar expor o paciente a esse trauma, tá? Então, isso é interessantíssimo falar também. Bom, falei um pouco sobre a origem, sobre o conceito, da onde que surgiu. Então, tudo foi sendo estudado, foi sendo feito muita tecnologia envolvida, muitos estudos, até que algumas marcas conseguiram fazer esse equipamento de pressurização, que faz a injeção de princípios ativos sem o uso de agulhas, tá? Esse aqui que eu tô segurando nessa foto é o meu dispositivo. Eu adquiri ele. Eu até vou falar para vocês que na última live class, muito interessante falar, que eu vou falar o que eu fiz para comprar o meu equipamento, porque eu não tinha ele, né? Obviamente, eu queria trabalhar, eu já tinha feito cursos e eu vi que valia a pena. Só que esse equipamento, ele foi em torno de uns 4 mil reais e na época eu não tinha caixa para fazer. Porque eu não queria me descapitalizar, eu não queria tirar do meu caixa. E eu contei para vocês todas as estratégias que eu fiz para que você possa fazer também. Para ser aplicado em tudo, né? Não precisa ser só no equipamento de pressão. Então, tá valendo a pena acompanhar todas as live classes. Voltando ao assunto, esse aqui foi o que eu adquiri. Não tô sendo patrocinada pela marca, mas esse é da Smart XS. O nome desse equipamento é Smart Press XS. Desculpa, da marca Smart GR. E eu decidi fazer um investimento nesse equipamento, que mais pra frente, nessa live class, eu vou falar pra vocês por que eu escolhi ele diante de todas as outras opções que a gente tem no mercado hoje, tá? Quem é que pode atuar com a técnica de intradermoterapia pressurizada? Porque isso é algo que, gente, lota o meu direct, muita gente me pergunta, tenho colegas massoterapeutas que me perguntam se podem atuar, se tudo bem se trabalhar com elas, então eu vou falar para ti agora quem é que pode, tá? Olha só, vamos dividir, vamos dividir as coisas, tá? Teoricamente, quem pode aprender sobre a técnica, quem pode fazer um curso, fazer formações, se quiser, dá para fazer cursos internacionais da técnica. O conhecimento ele tá aí. Inclusive, estamos aqui praticando tudo isso aqui juntas, aqui online, mesmo que online a gente está junto, conectada. Todas as pessoas podem, qualquer pessoa pode fazer um curso, pode comprar o equipamento e pode sair fazendo. Qualquer pessoa. Atualmente não existe nenhuma lei, não existe nenhum órgão, não existe nenhuma fiscalização que vai dizer, olha, tu não pode fazer, tá? Isso é bom e isso é ruim. Isso é ruim porque isso dá margem para que profissionais não capacitados acabem trabalhando com a técnica e acabem causando intercorrência, traumatizando pacientes, fazendo coisas ruins, malefícios que para nossa área de atuação não é interessante, né? Acaba sendo uma técnica mal falada, porque talvez certa pessoa fez errado.
Inclusive, deixa eu contar aqui pra vocês uma história, tá? Eu tava num perfil do Instagram, eu não vou falar aqui o perfil, mas pergunta lá pra mim no grupo do Telegram que eu te falo qual é o perfil. Que colocaram ali o abdômen de uma cliente que tava totalmente cheio de mancha, muito hematoma. Tava horrível, assim, aparência muito feia, causaram uma necrose, pensa. Gente, você não tem noção do pavor que eu fiquei quando eu vi aquela foto, totalmente mal feita. E tava escrito na legenda, escrito assim, procedimento feito por uma esteticista. A gente já entende aí que a pessoa não era esteticista, né? Pelo menos eu quero acreditar que não seja, porque, né, fazer uma dessa é bem chato. Uh, com aplicação de enzimas. Então, era bem isso que estava escrito ali. Então, estava falando dos malefícios da técnica e tudo isso. Olha só como é chato, né? Tu estuda bastante, tu faz um investimento para ver esse tipo de coisa acontecer. Sério mesmo, para e pensa aqui para mim. Escreve para mim nos comentários aí. Isso não te dá uma insegurança? Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, nossa, o que será que foi feito, né? Como que foi feito? Quem é essa pessoa? Ela de certo, não teve nenhum tipo de instrução, né? Então, a atuação com a técnica de intradermoterapia pressurizada, ela deve acontecer com muita autorresponsabilidade, justamente porque não tem ninguém que fiscalize. A minha opinião, Jaine, como pessoa, como profissional, é o seguinte: atue na técnica se você vai saber lidar com as intercorrências e também se tem os requisitos principais e básicos para trabalhar na área da estética, tá? Vamos lá. Intercorrências. Nossa, tem vários. Hiperpigmentação, necrose, alergia por princípio ativo, cliente passou mal, não gostou. Então, tudo isso a gente pode elencar aí como alguma coisa que pode acontecer pós-procedimento ou até mesmo durante o procedimento. Requisitos básicos para trabalhar, no meu ponto de vista: ser esteticista, técnica de estética ou outro profissional da saúde que tenha embasamento aí sobre fisiologia, anatomia, princípios ativos, né? Tem que conhecer, saiba fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação para saber o que vai ser feito e traçar um plano de tratamento adequado para aquela pessoa. E também, né, saber lidar com as intercorrências. Então, para mim, para trabalhar com a técnica, assim como todos os procedimentos da área da estética, vamos lá, todos os procedimentos da área da estética, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, essa ética, tá? Porque a gente está lidando com pessoas, a gente não está lidando com uma garrafa, tá? A gente está trabalhando com uma pessoa que está ali querendo melhorar e ela tem que sair melhor do que ela entrou. É assim que é a minha filosofia de trabalho para tudo. Às vezes a gente acha, não, mas é só uma limpeza de pele, mas uma limpeza de pele pode causar uma intercorrência. Mas é só uma drenagem. Mesmo assim, gente, drenagem manual pode dar ruim, pode dar intercorrência. Então a gente tem que ter bastante autorresponsabilidade e ética, tá? Então é isso, qualquer pessoa pode atuar na área, qualquer pessoa pode fazer o curso, não tem nada que diga que não. Porém, eu, Jaine, instruo que seja esses profissionais que eu acabei de dizer. Mas assim, né? O que a gente está aplicando ali? A gente tem um mecanismo de pressão, a gente tem um equipamento, a gente sabe que é sem agulha, mas dentro dessa ampola, o que vai ali? Qual é a substância que vai ali? É uma mescla cosmética? É um ativo? É uma enzima? Sim, pode ser todas essas coisas. Na intradermoterapia, a gente pode trabalhar com todas elas. Eu não tenho como falar de outras classes, de outros tipos de profissionais. Se eu sou esteticista e cosmetóloga, eu vou falar dos esteticistas, tá? Então, assim, eu, Jaine, trabalho com mesclas. Essas mesclas, elas podem ser compradas prontas. Hoje tem várias marcas que estão vendendo com registro na Anvisa, tudo bem certinho.
ou eu posso mandar manipular essas mesclas, que também vai me dar um ótimo resultado e tá tudo certo. Atualmente, eu tô trabalhando muito com as mesclas já prontas, porque eu já categorizo ali o que eu vou trabalhar, eu faço anamnese antes e vejo se a pessoa está apta para fazer tal procedimento, se ela tem indicação. Todo procedimento tem a sua indicação e a sua contraindicação. Então, se ela tiver indicação e não tiver nenhuma contraindicação, vamos fazer, tá tudo certo. E a gente faz tudo na maior responsabilidade possível, né? Então, a gente pode aplicar todas essas substâncias. O que eu mais vejo no Instagram são colegas de profissão, esteticistas, dizendo que estão fazendo aplicação de enzima, quando na verdade estão trabalhando com mesclas cosméticas, que são esses princípios ativos adequados para determinada disfunção. Gente, Jaine, mas é só uma nomenclatura, é um nome comercial. Tá, pode ser. As pessoas leigas no assunto, os nossos clientes, elas não vão saber se realmente está sendo aplicado ali uma mescla ou uma enzima, né? A gente sabe disso. E elas não são obrigadas a saber. A gente, como profissional, nós somos obrigados a saber disso. Então, a gente tem que deixar bem claro que se não está trabalhando com enzima, não é enzima, é mescla cosmética. Por que isso é relevante? Porque se dá uma intercorrência, o que tu vai dizer? Que tu mentiu para tua cliente? Que tu não aplicou enzima? Porque, na verdade, não foi aplicado, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso também. Aí fica mais uma dica a respeito de conduta, de postura profissional. Porque a gente estuda tanto, a gente corre tanto atrás, investe dinheiro, investe tempo, deixa de ficar com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa família, para simplesmente por causa de uma mancada dessa. Porque isso aí é uma mancada, gente. Isso aí é o beabá da postura do profissional, né? A gente está enganando o nosso cliente. E a gente pode até responder legalmente por isso, né? No Código do Consumidor, a gente não pode fazer esse tipo de propaganda enganosa. Então, vamos repensar. Vamos falar sobre os materiais necessários para a prática de intradermoterapia pressurizada. É muito importante que a gente saiba que até o básico do básico é muito importante, tá? Então vamos lá, eu fiz uma lista com os materiais que eu trabalho, que eu utilizo, eu vou falar deles para que vocês consigam entender por que eles são importantes. Bom, beabá, tá? Luva, touca e máscara. A gente já sabe por que tem que usar, para tudo na vida. Principalmente agora, com a questão do Covid-19, a gente tem que ter muita biossegurança, a gente tem que ter esse cuidado. A luva, principalmente, é muito importante. Sim, eu sei que a luva tá pela hora da morte e tem luva sendo vendida aí a R$ 130. A gente comprava antes por R$ 29,90, né? Estamos quase fazendo um financiamento da Caixa para comprar uma luva. Mas é isso. Só que a gente tem que usar. Então, fazer o quê, né? Se tá achando a luva cara, tá achando, não vou usar luva porque, isso aí é frescura, tá muito caro, não vou comprar luva. Então eu prefiro que nem atue com a técnica, tá? Porque se tu não consegue colocar nos teus custos o preço da luva que vai ser utilizado, tá tendo uma falha lá no início, lá na precificação, lá de quanto tu cobra. Eu tô falando aqui de um procedimento que eu não consigo cobrar R$ 50 a aplicação. Eu não consigo cobrar R$ 100 a aplicação. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Esse ponto ele vai acontecer, não é agora, mas só para falar para vocês, tem que investir, tá? Tem que investir na luva, na touca, na máscara, é o essencial para qualquer procedimento. Falando da luva, tá? A gente precisa utilizar a luva porque quando a gente faz a aplicação por meio de pressão, devido à pele da pessoa, outros fatores, se a pele está muito desidratada, não está preparada, se a pressão utilizada não for adequada, ou foi adequada, só que na hora de fazer a aplicação isso aconteceu, a gente precisa usar a luva para que a gente não coloque a nossa saúde em risco, que é que quando eu faço a aplicação, normalmente vai ficar um pontinho ali e esse pontinho vai começar a sair sangue. Mas não é um sangue à abundância, tá, gente? Eu não tô falando de jorrar sangue. Eu tô falando de um pouquinho de sangue, porque a pressão, ela é uma pressão forte, mesmo que tu faça, né, ali, ajuste o nível da pressão.
se a tua caneta de pressurização tem essa função, tem algumas que não tem. A gente vai ter que dosar, né, a questão da dose que vai ser aplicada, a gente vai manipular ali a questão da pressão, mas normalmente fica um pontinho e sai um pouquinho de sangue, então para que a gente não tenha acesso ao sangue, aos fluidos que vão estar ali, né, expostos, a gente precisa usar a luva. Muito importante dizer que tudo que eu for utilizar, a bancada, o carrinho, tudo, tem que estar muito bem esterilizado, feita a devida asepsia. Porque a gente vai estar trabalhando também com um tecido que vai estar aberto, né? Por mais que seja pequenininho, mas micro-organismos vão estar ali. Então, toda a segurança possível, toda a higiene possível no momento do procedimento, tá? Então, luvas, toucas, máscaras, algodão ou aquelas froinhas com gaze. É interessante também ter. Porque tudo isso vai ser descartado logo depois da aplicação. Eu sugiro que vocês tenham uma bancada ou um carrinho auxiliar que ele esteja devidamente higienizado, tá? Para que fique mais fácil na hora da aplicação. Jaleco, aqui não tem nenhuma novidade para ninguém. Aí eu começo a falar de algo mais específico, que é a solução higienizadora e o reparador. Solução higienizadora. Antes de fazer a aplicação com a intradermoterapia pressurizada, eu preciso higienizar a área que eu vou trabalhar. Então a área, ela não pode, a cliente não pode deitar na minha maca, eu vou ali, levanto a blusa dela, vou no abdômen e faço as aplicações. Não, eu preciso higienizar toda vez que eu vou aplicar, para que seja o mais seguro possível. Então eu vou higienizar essa área com uma solução específica. Jaine, eu posso usar álcool 70 para fazer higienização? Pode. Poder pode, gente. Todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Poder pode, vai higienizar, tudo bem. Mas olha só, vamos pensar um ponto aqui. Quando eu higienizo com álcool 70, eu deixo a área que eu higienizei muito ressecada. E esse tecido vai ficar um pouco mais fragilizado do que o normal. É interessante a gente trabalhar com uma solução que vai fazer também uma hidratação naquele momento. Eu não estou falando de um leite de limpeza, eu não estou falando de uma solução em creme, um esfoliante. Não, não é isso. Eu estou falando de uma solução com clorexidina, que vai fazer a asepsia e que não vai deixar aquela aparência de ressecado, sabe? E a gente vai ter uma melhor aplicação, vai ser mais confortável para minha cliente e eu vou minimizar intercorrências a partir daí, porque o tecido vai estar um pouco mais preparado para receber o procedimento, tá? Hoje, tem várias soluções higienizadoras sendo vendidas. Eu já utilizei de várias marcas. Ultimamente, eu venho utilizando da própria Smart, eu venho utilizando da Arago, que são soluções maravilhosas, que dão um frescor ali na hora, tem um aroma agradável, higienizam e não deixa a pele esticada, ressecada, sabe? É bem interessante aqui. Tem que investir nisso, tá, pessoal? Até nos primeiros testes ali, se tu quiser fazer com algumas pessoas, fazer com álcool 70, né, antes de investir, antes de aplicar, ok. Mas a minha orientação é que seja feito com essa solução higienizadora. Reparador. Olha só, eu vou lançar a braba aqui com vocês, tá? Reparador, porque eu já fiz muito curso dessa técnica e na maioria dos cursos ninguém me falou que precisava usar um reparador de pele. Eu já falei em grupo do WhatsApp de várias colegas esteticistas com professoras renomadas e ninguém falou sobre o reparador de pele. O terror de quem trabalha com intradermoterapia pressurizada, um dos terrores, é que logo depois da aplicação a pele da paciente fique manchada, tá? Porque ninguém quer isso. Claro que essa questão das manchas, da hiperpigmentação, não vai falar só que não significa que eu fiz errado, porque pode ser que o pós-procedimento não esteja muito bem aliado com a cliente, tá? Eu vou falar sobre pós-procedimento também para vocês.
em outra live class. Mas o reparador vai fazer com que o tecido que eu fiz a aplicação fique... vai fazer com que o tecido fique, de fato, restaurado, tá? Ele vai restaurar o tecido depois que a gente fez a aplicação. Lembra que eu falei? Quando a gente faz a aplicação por meio de pressão, fica uma marquinha, um furinho. Então, essa marquinha, esse furinho, ele vai sendo tratado com esse reparador, que eu vou aplicar logo depois da técnica. Então, eu vou fazer a aplicação, eu vou fazer a asepsia novamente, eu vou passar o reparador fechado, tá? Esse reparador vai ser utilizado num outro momento também, que mais pra frente vocês vão saber aonde, como e por quê. Então, o reparador pode ser muito bem feito. Atualmente, existem algumas marcas de dermocosméticos, de equipamento, que já estão vendendo os reparadores, o que é ótimo. Mas a gente pode ter também como reparador outros tipos de substâncias, outras pomadinhas e tal, que a gente pode comprar na farmácia mesmo. E isso é tão bom, tá? Que eu consigo instruir a minha cliente para utilizar no pós-procedimento. Olha, claro que não é só isso no pós-procedimento, tem outras orientações, mas uma das que eu passo é: tu vai ter que passar o reparador no mínimo uma vez ao dia. Eu peço para que seja 2 vezes ao dia, mas como eu sei que a rotina é muito corrida, no mínimo uma vez ao dia tu tem que passar esse reparador e fazer essas instruções aqui. E eu passo tudo para ela, tá? Nem sempre a questão da intercorrência vai falar sobre o nosso trabalho, né? A cliente tem que ter responsabilidade sobre o tratamento. Não só sobre isso, né? Sobre alimentação, exercício físico, ingesta de água, sono e outras coisas, tá? Então, aqui é a minha lista do que não pode faltar para fazer um bom procedimento com intradermoterapia pressurizada, tá? Equipamento de pressão, não tem como fazer sem o equipamento. Não tem como fazer sem o equipamento. E aqui eu coloquei 4 fotos de 4 equipamentos que existem hoje no mercado, que são os principais, acredito que sejam os mais vendidos. Tá faltando ainda a Comfort In, que foi a primeira caneta de pressurização que surgiu no mercado com a Anvisa. Ela não tá aqui, mas eu destaquei esses aqui para vocês. Acredito que nos próximos capítulos aí da Live Class, eu tenha colocado a foto. Se eu não coloquei, eu vou colocar, tá? E se por acaso não tiver aqui também, me chama lá no grupo do Telegram, que eu mostro para vocês várias fotos sobre vários equipamentos de pressurização. Equipamento de pressão, tá, gente? A gente tem que analisar vários pontos. A gente tem que ver quais são os procedimentos, qual é o nosso foco. O que a gente quer fazer? A gente quer trabalhar com capilar, com facial ou com corporal? A gente quer trabalhar com tudo isso ou não, gente? Eu quero trabalhar só com facial. Porque dá para trabalhar com esse mecanismo de pressão na face também. Não é algo que eu tenha muito embasamento aí para falar para vocês, porque eu atuo mais com o corporal, de fato, com esse procedimento, tá? Então vamos falar sobre elas aqui. Essa daqui mais douradinha, essa dourada com preta, ela é a coisa mais linda desse equipamento, né? É da Mesodoctor. Esse equipamento, ele é ótimo, ele tem um nível de pressão e ele faz a pressurização por essa alavanca, que é essa alça que tem aqui do lado, tá? É bem parecido com o que tem nessa outra de baixo, essa vermelha e essa azul aqui que tá virada para baixo. Quando eu fiz a minha primeira formação em intradermoterapia pressurizada, eu fiz a prática com essa daqui e eu gostei bastante. Mas optei por investir na Smart Press, essa daqui, azul. Por quê? Porque ela tem 3 níveis de pressão. A questão do nível de pressão é importante porque, como eu trabalho bastante com ela no corporal, existem pessoas com biotipos diferentes. Existem pessoas que têm uma camada de célula de gordura maior, eu preciso que atinja uma camada mais profunda. Tem outras pessoas que não, que é mais na superfície, que pode ser flacidez. Então,
eu consigo ajustar qual é a pressão que eu quero. Enquanto isso, algumas que tem hoje não fazem essa função. Essa daqui, que tá aqui do lado, é também da mesma marca. As duas azuis aqui que estão aqui nessas fotos são da mesma marca. Só que uma tem 3 níveis de pressão, que foi uma evolução, e a outra tem um nível só. Uma também aceita a ampola de 0,13 e de 0,5, vou falar isso depois para vocês, e uma só aceita a de 0,5, que é a que eu utilizo. Aqui embaixo, aquela vermelha ali, é o equipamento de pressão da Cosmo Beauty. Eles também trabalham com mesclas cosméticas, inclusive eu acho essa marca, assim, eu vou falar, não tô sendo patrocinada, né, mas vou falar que eu acho eles maravilhosos na questão de inovação, porque eles sempre estão na frente. Só que tem outras marcas também, a Meso também faz ótimas mesclas para trabalhar com a pressurizada. E é isso, tá? Coloquei essas 4 imagens aqui para vocês verem a diferença. Ampola. A gente precisa da ampola para fazer a aplicação. A ampola tu consegue comprar em caixas, em packs, assim, que vão ter 5, 10, 20, e aí por aí vai. E a ampola, ela vai variar de 0,5 ou 0,3, que é a capacidade dessa ampola. A de 0,5, ela tem na grande maioria dos equipamentos de pressão. Por isso que quando tu vai adquirir um equipamento de pressão, tu tem que perguntar para o vendedor, para a empresa, qual é a ampola, qual é que serve no equipamento. Às vezes tem umas que aceitam as duas, tem outras que aceitam só de 3, para que você não faça um investimento errado. Porque uma caixa de ampola, acredito que com 10, tá aí numa média de uns R$ 200, por aí, tá? Então, imagina se tu compra errado, preju, né? Então, pergunta antes, porque é importante isso. Essa seringa é aonde a gente vai colocar o princípio ativo ali dentro para poder fazer a injeção sem agulhas. O que acontece? Muitos profissionais me perguntaram já no direct, no WhatsApp, se essa ampola ela é descartável ou não. E sim, ela é descartável, ela não pode ser reutilizada, ela não pode ser feita asepsia, colocar na autoclave, não. A gente utiliza ela, faz a aplicação, faz a sessão com a tua cliente, pega e descarta num lixo específico, porque a gente está trabalhando com procedimento intradérmico subcutâneo, né? A gente está trabalhando com um procedimento minimamente invasivo, porque os invasivos mesmo, somente o médico, né? Só o médico pode trabalhar com procedimento invasivo. Então, essa ampola, ela é descartável. Gente, vamos prezar pela biossegurança. Usou, descartou. Usou, descartou. Tá? Não tô falando de aplicação, tá? A aplicação eu vou fazer, vamos supor, vou fazer um procedimento de intradermoterapia pressurizada no abdômen de um cliente, tá? Vou fazer asepsia, vou fazer as marcações, ok, tudo certo. Vou pegar o meu mecanismo, vou fazer tudo certo, vou pegar a minha caneta de pressurização, vou colocar ali, papá, ajustei a dosagem, ajustei o nível de pressão, vou começar o procedimento. Fiz todas as aplicações. Terminei o procedimento, fiz o pós-procedimento, instruí, pego essa ampola, descarto ela. Na outra sessão com o mesmo cliente, eu vou pegar outra ampola, vou abrir na frente do cliente e vou fazer um procedimento de novo, tá? Não pode ser reutilizado, não pode ser reutilizado nem com o mesmo cliente, muito menos com outro cliente, tá? É isso. Questão de capacidade da ampola, 0,3 ou 0,5. Eu gosto de trabalhar, quando eu tô falando de corporal, com a 0,5. Quando eu tô falando de facial ou capilar, com a 0,3. O meu mecanismo, o meu equipamento de pressão, ele não tem a capacidade de colocar as duas, mas tem alguns que tem. Então, tem que ser avaliado e isso vai de acordo com o que o profissional vai pegando na prática clínica. Adaptador. O adaptador, que é esse aqui da foto, ele vai fazer a transferência do recipiente da mescla cosmética que a gente vai aplicar, dos princípios ativos, para a ampola. Então, assim, aqui embaixo,
Não tô falando da pontinha, tá? Tô falando da base. Ali embaixo na base, a gente vai encaixar a ampola e a gente vai fazer a transferência desse princípio ativo para a ampola. A gente vai ter que passar de um para outro e o adaptador vai entrar com essa função. A gente não tem como trabalhar sem um adaptador. O adaptador, por ele ter contato com a ampola, eu também preciso que ele seja descartável depois do procedimento. Então, ele é um outro item descartável que logo depois eu vou colocar num lixo específico, porque eu não vou reutilizar, tá? Não adianta autoclave, não adianta passar clorexidina, não adianta passar álcool, não adianta passar soda cáustica, não, gente, tá? Coloquem fora, vida que segue, tem que fazer um investimento, vamos lá, na próxima sessão vocês pegam esses itens aqui de novo para fazer uma nova aplicação na cliente. Ativos, tá? Ativos, mesclas cosméticas, muitas pessoas fazem aplicação com enzimas, aí tudo bem, tá? Então, assim, esses ativos, essas mesclas, elas podem ser compradas das marcas que já vai vir pronta ou você pode mandar manipular. Muito importante, muito importante. Essa substância, ela tem que ser própria para caneta pressurizada. Jaine, eu posso pegar a mescla que eu faço ali, o meu microagulhamento, tá? O meu drug delivery, para colocar na pressurizada? Se tu perguntou para a marca, perguntou para o vendedor, para o especialista, para o técnico ali que está te vendendo, que pode ser utilizado, tudo bem. Se não, não faz, porque é um mecanismo totalmente diferente. Vamos comparar aí, tá? A caneta de microagulhamento com a caneta de pressurização. São canetas diferentes. Ali, alguns ativos, tu até pode trabalhar com os dois para fazer o drug delivery, mas são alguns, são todos. Normalmente, os que são próprios para pressurizada, eu não vou trabalhar no microagulhamento, e o que são de microagulhamento, eu não vou trabalhar na pressurizada. Existem alguns outros princípios ativos, mescla, que nem posso utilizar na caneta de pressão, porque é muito denso, tá? Eu tô falando aí também de preenchedores. Vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Sabe o ácido hialurônico que a dermato está usando, que a biomédico está usando? Provavelmente, não estou falando que é uma regra, né? Provavelmente, nem sempre vai ser o mesmo que eu vou conseguir fazer com a caneta de pressão. Porque a caneta de pressão ela precisa de uma densidade molecular menor para poder fazer, de fato, a entrega de princípios ativos no tecido que a gente quer atingir. Então, isso é muito complexo e tem que ser respeitado, tá? Ativos, mesclas cosméticas, como eu falei, podem ser compradas prontas das marcas, com registro na Anvisa, tudo bem certinho, ou pode sim ser mandado manipular, só que tem que tomar bastante cuidado, a pessoa tem que manjar disso aqui, tá? Mas vamos ser bem sincero aqui. Jaine, será que esse ativo vai entrar mesmo? Como é que ele vai entrar na pele se não tem agulha? Como é que eu vou perfurar? Como é que essa mágica vai acontecer? Vai acontecer por causa da pressão. A pressão que esse equipamento vai fazer vai extravasar a pele e os tecidos, e esse princípio ativo vai entrar e chegar na camada onde a gente quer chegar com bastante precisão. Isso, se o teu equipamento tiver essa precisão. Interessante falar, né? E é bem assim que acontece. Aqui nessa imagem, fazendo a comparação da intradermoterapia pressurizada com a intradermoterapia tradicional, a gente consegue ver a diferença. Qual é a grande diferença daqui, pessoal? É o seguinte, quando a gente faz a intradermoterapia tradicional com agulha, ela vai ser feita a entrega de ativo pontualmente. Então, eu vou colocar a agulha ali, eu vou colocar intradermicamente e eu vou fazer a entrega desse princípio ativo e vai ficar pontual, ele não vai se espalhar. Por isso que para fazer um preenchimento labial é mais interessante, né? A gente até consegue fazer com a caneta de pressão, mas é interessante fazer com agulha. Por quê? Porque a agulha vai fazer com que fique o ponto ali preenchido, a gente consegue moldar logo depois, e a gente consegue fazer.
Então, para fazer pontualmente a entrega desse ativo de forma tradicional, é interessante. Com a pressurizada, com a forma sem agulha, como é que acontece? Por meio de pressão. Só que esse jato, essa entrega, vai fazer com que esse ativo se espalhe. Não vai ser uma entrega pontual. E aí tá um ponto muito interessante. Eu tenho colegas que são colegas, que eu falo colegas de estética, né? Mas tem uma formação diferente da minha, que são biomédicas estetas, que trabalham com a pressurizada e trabalham com a tradicional. Porque, segundo elas, no corporal, já tiveram, na sua prática clínica, muito mais resultado fazendo com a pressurizada, por causa que a entrega dela é mais espalhada. Eu consigo chegar em pontos diferentes. Então, vamos supor com um tratamento de redução de gordura localizada. No abdômen, eu consigo fazer uma entrega de ativos melhor com uma pressurizada. Isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra, mas é interessante dizer que as duas formas não são iguais. Elas têm suas diferenças e entregam os ativos de forma diferente. E aí, a gente vai chegar aqui num ponto que é um tanto quanto polêmico, que é sobre o registro na Anvisa. Quando a gente está falando de intradermoterapia pressurizada, a gente está elevando muitos custos, tá? Os custos dos procedimentos. O que financeiramente falando, tá? É muito mais barato eu trabalhar com agulha. Porque eu vou ali, vou comprar seringa, vou comprar tal, tudo mais e tal, não sei o quê. Claro, né? Tô falando só disso, não tô falando dos princípios ativos que né, tem um valor elevado, que é o preço, não adianta. Mas eu tô trabalhando com descartáveis também. Quando eu tô falando de pressurizada, eu preciso ter um equipamento de pressurização. E a gente sabe que para fazer o investimento do equipamento de pressurização, a gente tem que fazer um investimento, que esse investimento pode ser muito alto para algumas pessoas. Eu já vi, até tive casos, né, de colegas falarem: nossa, eu queria tanto trabalhar com pressurizada, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, não tenho cartão de crédito, não tem como fazer, eu acho muito caro. E de fato, não é algo muito fácil, né? Como tudo na estética, a gente tem que fazer investimento a todo momento. E aí, gente, posso comprar um equipamento sem Anvisa mesmo para trabalhar, fazer aplicação, atuar na área? O meu conselho é que não seja, tá? O meu conselho é que tu espere, se programe ou siga as minhas dicas até o final das próximas edições do Live Class, que tu vai fazer o investimento da caneta de pressurização com a Anvisa, porque é muito importante. Aqueles equipamentos que não têm Anvisa, eles são muito mais baratos. Teoricamente é mais barato. A gente não pode esquecer que o barato sempre sai caro. A gente já fala isso para as nossas clientes, então na nossa prática clínica é interessante que a gente siga esses princípios. A Anvisa, esse órgão, ele passou por muitos testes, passou por etapas de segurança que o outro equipamento que não passou vai deixar a tua carreira, a tua cliente totalmente exposta a várias coisas. Então, a gente tem que avaliar o risco. E às vezes ele não compensa. Então, assim como as mesclas, os ativos, os princípios ativos, tudo que eu vou utilizar na prática, inclusive o meu aparelho de pressão, ele deve ter Anvisa, tá? Essa é a minha instrução, a minha orientação. Quais são os tipos de procedimentos que eu posso fazer com a intradermoterapia pressurizada? Eu posso trabalhar com corporal, com facial e com capilar. Eu, Jaine, trabalho com corporal, trabalho muito com corporal. Com facial, estou começando agora os atendimentos com essa prática. E os capilares ainda não trabalho, mas já tive experiências para contar para vocês que sim, é possível, tá? Inclusive, a questão de papada, assim, é bem legal. É um tipo de procedimento muito versátil, então acho que foi isso que me fez querer investir mais e estudar mais a fundo sobre essa técnica, que eu gostei bastante, estou compartilhando aqui com vocês. Então, esses três pontos podem ser feitos. Procedimentos para flacidez, celulite, gordura localizada, estrias, questão de drug delivery. A gente pode
tratamento para alopecia, né? Tô falando de capilar, tratamento Skin Buster, apesar que eu gosto de utilizar outro dispositivo para fazer o Skin Buster, mas dá para fazer com pressurizada também. Hidratação facial, volumização, harmonização facial, corporal e por aí vai. São vários. Mas assim, Jaine, tu falou, mas eu quero saber do seguinte, meus clientes me perguntam, será que esse equipamento aí, ele é bom, essa técnica aí é boa, será que vai doer ou que se não vai doer? Porque eu tô vendo aí no Instagram que tem gente falando que é sem dor. É sem dor mesmo? Vamos lá. O que que eu falo para as minhas clientes? De fato, eu já tive o acesso da intradermoterapia tradicional, intradermoterapia pressurizada. Algumas pessoas, inclusive, me falaram que doeu demais fazer com agulha, enquanto quando eu fiz com a pressão, falaram que não doeu nada. Questão de dor, gente, é muito particular. O que pode doer para mim não vai doer para ti, não é uma regra. A gente tem organismo diferente, a gente tem sensibilidade diferente. Esse grau de sensibilidade vai fazer com que para algumas pessoas doa a vida e para algumas pessoas seja só um desconforto. Mas eu falo que não é um procedimento para causar dor, e sim tu vai sentir sim uma pressão, um desconforto. Eu oriento a minha cliente para não ficar aquela coisa, bah, Jane, tu falou que não doeu nada e eu senti. Então, para evitar isso, eu já deixo claro que sim, sente uma pressão. Não é uma dor, mas é uma pressão que sente no momento do procedimento. Então tá, gente, aqui a gente fica com essa live class. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que a gente tem a nossa imersão, que já tá com as inscrições abertas. E nossa conversa pode continuar lá no grupo do Telegram. Não participou? Tá no link que vai ficar em destaque aqui pra ti, tá? Tchau, tchau e até a próxima.